Desde que perdeu a esposa, Helena, depois de 53 anos de casamento, Augusto passou a visitar o túmulo dela todos os dias, sempre no mesmo horário, pouco antes do pôr do sol. Era o único momento do dia em que ele sentia que ainda podia conversar com ela, ainda podia pedir conselhos, ainda podia dizer o quanto sentia falta da risada dela ecoando pela casa que agora parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Todos no bairro sabiam que Augusto era um homem simples, um aposentado tranquilo que gostava de cuidar das plantas e ouvir músicas antigas no rádio. Mas ninguém imaginava o peso que ele carregava desde a partida de Helena. Para muitos, ele era apenas um senhor solitário tentando lidar com o luto, porém por dentro ele sentia como se metade de si tivesse sido arrancada. Naquele dia específico, entretanto, algo parecia diferente desde o momento em que ele saiu de casa. O vento estava mais frio, o céu mais cinzento, e um incômodo inexplicável acompanhava Augusto até o cemitério. Ele caminhava devagar, com as mãos trêmulas segurando o buquê de margaridas, as flores preferidas da esposa. Assim que chegou ao túmulo, ajeitou as flores e começou a conversar como sempre fazia, contando sobre a semana, sobre as lembranças que o perseguiram durante a noite, sobre a saudade que doía como uma ferida aberta. Mas enquanto falava, sentiu um arrepio estranho percorrer suas costas. Era como se estivesse sendo observado. Tentou ignorar, mas a sensação ficou mais forte. Virou-se lentamente e percebeu a silhueta de alguém parada alguns metros atrás, entre duas árvores antigas do cemitério. A pessoa não se mexia, apenas o observava. Augusto apertou o peito, assustado. Pensou em ir embora, mas algo dentro dele o fez permanecer. O desconhecido parecia jovem, talvez pouco mais de 30 anos, mas seu rosto estava parcialmente coberto pelo capuz escuro. O que mais incomodava Augusto era o olhar fixo, intenso, como se aquela pessoa tivesse ido até ali por causa dele. Nos dias seguintes, a figura misteriosa reapareceu. Sempre à distância, sempre em silêncio, sempre observando Augusto visitar o túmulo da esposa. O idoso começou a evitar olhar para trás, mas a presença o deixava inquieto, principalmente porque parecia carregada de algo que ele não sabia identificar se era tristeza, curiosidade ou dor. Em certo momento, Augusto passou a temer pela própria segurança. Será que era algum criminoso? Será que queria roubar idosos? Ou talvez apenas alguém curioso demais? Mas havia outra possibilidade que Augusto tentava afastar da mente. E se aquela pessoa tivesse alguma ligação com Helena? A ideia parecia impossível, mas quanto mais os dias passavam, mais ele percebia que o estranho jamais se aproximava do túmulo de ninguém, apenas do dele. Em uma tarde particularmente silenciosa, Augusto finalmente decidiu confrontá-lo. Depois de limpar o túmulo da esposa, virou-se e caminhou devagar até onde o observador estava. O jovem deu um passo para trás, como se estivesse prestes a fugir, mas Augusto levantou a mão e pediu que ele esperasse. Sua voz era fraca, mas sincera. Queria apenas entender. O jovem hesitou, olhou para os lados, respirou fundo e finalmente abaixou o capuz. Quando fez, Augusto perdeu o ar. O rosto lembrou imediatamente alguém do passado, alguém que Helena tinha tentado esquecer, alguém que Augusto acreditava não existir mais na vida deles. O jovem sussurrou o próprio nome, e o coração de Augusto quase parou. Era Daniel. O filho que Helena tivera antes de conhecer Augusto, o filho que ela fora obrigada a entregar para adoção quando era muito jovem, sob pressão da própria família. Augusto só soube dessa história anos depois, quando já era casado com Helena, mas mesmo assim nunca soube o que aconteceu com a criança. Helena sempre chorava quando falava disso, sempre dizia que era a maior dor da vida dela. E ali estava ele. Vivo. Adulto. De pé em frente ao túmulo daquela que lhe deu a vida. Augusto levou as mãos à boca, sem acreditar. Queria abraçar o rapaz, mas não sabia se podia. Daniel, emocionado, explicou que sempre soube que fora adotado, mas só recentemente descobrira o nome da mãe biológica. Começou a procurá-la tarde demais. Quando finalmente encontrou o registro, Helena já havia falecido. A dor disso o destruiu por dentro. Então ele decidiu visitar o túmulo dela todos os dias, mas nunca teve coragem de falar com Augusto. Tinha medo de ser rejeitado. Medo de ser visto como um intruso. Medo de abrir uma ferida que talvez fosse impossível fechar. O idoso chorava enquanto ouvia cada palavra. Helena havia passado a vida lamentando a perda daquele filho, e ele estava ali, de carne e osso, chamando-a de mãe pela primeira vez na vida diante de seu túmulo. Augusto segurou a mão do jovem e disse que Helena sempre o amou, mesmo sem conhecê-lo. Disse que ela jamais o esqueceu, que guardava a esperança de reencontrá-lo, que falava dele com o coração apertado até os últimos anos de vida. Daniel chorou como uma criança ao ouvir aquilo. Disse que queria ter abraçado a mãe, mesmo que fosse só uma vez.
Queria ter dito que não a culpava, que entendia, que a perdoava. A dor era tão grande que suas pernas tremiam. Augusto o acolheu nos braços, como se tivesse encontrado um pedaço da esposa que achou ter perdido para sempre. Era como se Helena estivesse ali, unindo os dois, curando décadas de sofrimento. Depois daquele dia, Augusto e Daniel passaram a se encontrar diariamente. O idoso mostrava fotos antigas de Helena, contava histórias, revelava detalhes da personalidade dela. Daniel absorvia tudo como quem tenta recuperar o tempo perdido. Mas a dor não sumiu de uma hora para outra. Havia culpa, arrependimento, tristeza acumulada de anos. Ainda assim, havia também uma esperança nova, uma chance de reconstruir uma família que foi destruída pelas circunstâncias. No clímax dessa trajetória, Daniel revelou algo que vinha escondendo: ele estava doente. Não era grave, mas o diagnóstico fez repensar a vida, fez perceber que precisava entender de onde veio antes que fosse tarde. Augusto ficou devastado. Pensou em Helena, em como ela ficaria desesperada ao saber disso. Mas ao mesmo tempo, sentiu uma força que não sabia que tinha. Decidiu que iria cuidar de Daniel, da mesma forma que cuidou da esposa até o último suspiro. Disse que não perderia mais ninguém. Daniel chorou ao ouvir aquelas palavras. Era a primeira vez que alguém dizia que não iria abandoná-lo. Dias depois, voltaram juntos ao túmulo de Helena. Não como dois estranhos, mas como pai e filho. Augusto agradeceu a esposa, dizendo que ela tinha devolvido a ele um motivo para continuar vivendo. Daniel colocou uma carta no túmulo, dizendo que amava a mãe mesmo sem tê-la conhecido. Que perdoava tudo. Que estava pronto para seguir em frente. Depois disso, os dois deixaram o cemitério lado a lado, e pela primeira vez em anos, o sol parecia brilhar diferente para Augusto. A história termina com a reflexão de que às vezes a vida nos devolve o que pensamos ter perdido para sempre. O luto abre feridas profundas, mas também abre portas inesperadas. Augusto descobriu que o amor pode sobreviver até mesmo à morte. E Daniel descobriu que o abandono pode ser curado quando encontramos alguém disposto a nos amar de verdade. O destino uniu os dois no momento exato em que ambos mais precisavam. E no fim, entenderam que algumas perdas não são o fim, mas o começo de algo que só o tempo poderia revelar.